Ok, vamos desembalar isso. Tipo, pegar um texto de milhares de anos atrás que detalha regras de um matadouro e procedimentos de sacrifício não parece a coisa mais útil para o nosso dia a dia. Definitivamente não é o que a gente procura quando quer resolver desafios emocionais contemporâneos, né? Exato. A tendência natural é olhar para essas páginas do livro de Levítico como se fossem, sei lá, um código tributário de uma nação que nem existe mais. Burocrático, seco, bem distante da nossa realidade. Muito distante. Mas a nossa missão neste mergulho de hoje é subverter completamente essa expectativa. Nós vamos analisar a fundo o debate do programa Café com Torá, o número 232, chamado Um Coração que Queima. E o que é fascinante aqui é que os debatedores pegam essas regras super rígidas e transformam num verdadeiro manual de inteligência emocional. Sim, e de domínio do próprio ego também. E eles não tiram isso do nada, não. Eles mergulham na anatomia das letras hebraicas mesmo. Com certeza. E para quem nos acompanha entender o peso da discussão, é legal observar os três eixos daquela mesa. Temos o Roxo Alexandre, que conduz a conversa com um rigor quase cirúrgico na linguística, dissecando as palavras. A parte do hebraico é com ele mesmo. Isso. E aí o Marcelo Xavier captura essas estruturas e traz para a ética de comportamento. Ele questiona como isso afeta a conduta prática no trabalho, em casa. Trazendo para a vida real. E o Roxiron, certo. Exatamente. O Ron adiciona toda aquela dimensão histórica e midrástica. Ele traz uma urgência e uns detalhes da tradição que dão vida aos mandamentos. Eles operam de uma forma muito coesa, vão construindo o argumento em camadas, sem atrito. Sim, é uma dinâmica bem construtiva. E tipo, a tensão no ar, o que dá o ritmo dessa conversa toda, é o relógio. O pano de fundo desse debate é o Shabbat Agadol, o grande sábado. Dia 10 de Nissan. Exato. Para quem vive essa realidade, a eletricidade do momento é palpável, porque é logo antes de celebrar Pesach, a Páscoa judaica. Tem uma urgência gigantesca no ar. A casa precisa estar limpa, os ritos preparados, o tempo está acabando. E é nesse clima de contagem regressiva que eles começam a ler a porção semanal de Levítico chamada Tzav. E logo de cara, o Alexandre joga uma provocação linguística muito boa. Sobre os 3 níveis de instrução, né? Isso. Ele quebra a diferença entre Daber, Emor e Tzav. Para quem lê uma tradução comum, parece que Deus só está dizendo fale, diga ou ordene como se fossem sinônimos. Mas o texto hebraico não desperdiça palavras. O Alexandre usa isso para montar toda a psicologia da obediência. E como ele define o Daber? Então, o Daber seria aquela instrução para o consumo interno. É uma palavra dura, voltada para a transformação íntima de quem recebe. Faz sentido. E o Emor? O Emor já é mais suave. Tem a ver com internalizar a mensagem num nível que permite ensinar aos outros. Mas o grande foco deles é a terceira palavra, que dá nome à leitura. Save. Aí que começa o nosso desconforto moderno. Totalmente. Porque Save não pede licença para entrar. Nenhuma, né? É uma ordem direta. O Alexandre defende que Save é o comando emergencial. Não tem espaço para debate, para maturação ou para entender filosoficamente antes de fazer. É execução imediata. E a gente tem uma resistência absurda a comandos assim hoje em dia. Todo mundo quer entender o porquê de tudo. Sim, queremos que a regra faça sentido lógico primeiro. Mas o argumento da mesa é que a urgência da situação subverte isso. Não dá tempo de ter um processo pedagógico longo. Apenas obedece. O entendimento vem depois da ação. Cara, isso me lembra muito o ambiente corporativo. Ou então quando quando a gente está educando filhos numa situação de risco. Se tem um incêndio, não dá para explicar a termodinâmica do fogo. A ordem é só saia agora. Perfeita analogia. E o que o Marcelo Xavier faz com essa ideia de Tzav é brilhante. Ele pega esse cenário de altares e regras inegociáveis e diz que o altar, na verdade, é o coração humano. O fogo não é só uma reação química, né? Não, é o coração batendo com propósito. Só que fogo precisa de combustível. Antigamente os sacerdotes botavam lenha o tempo todo. Na visão do Marcelo, essa lenha é o estudo constante. Porque, sem injetar conhecimento novo, a fogueira interior apaga. Exatamente. E a metáfora fica ainda mais complexa.
quando ele introduz o oxigênio para essa combustão. Que ele associa ao ruach, certo? Isso, o ruach, o espírito, que é a intenção verdadeira por trás do estudo. Lenha empilhada sem vento não gera fogo, só faz fumaça. E o ponto central dele aí é muito forte, ele transfere todo aquele peso litúrgico para a responsabilidade social da pessoa. O sacrifício de hoje não é com animais. O sacrifício é manter esse estado devocional vivo quando a gente está longe da comunidade religiosa. Como a pessoa trata a família, os funcionários, os colegas de trabalho, quando ninguém da religião está olhando. É quase como dizer que ser santo dentro do templo, com musiquinha ambiente e incenso, é muito fácil. O teste real do fogo é no trânsito parado, ou quando um negócio dá errado numa quarta-feira à tarde. Com certeza. E é bem nesse ponto que o Ron entra na discussão e eleva muito o nível, trazendo uma bagagem histórica impressionante. Os detalhes que ele traz são quase cinematográficos. Muito. Ele fala sobre a resiliência de quem se submete a essa ordem de urgência do Tzav. Ele menciona textos antigos do Midrash que dizem que o fogo do altar tinha o formato de um leão. Caramba, formato de um leão descendo do céu? Sim. E o Ron usa isso para provar que a submissão não é perda de liberdade, mas um escudo de preservação. Ele descreve a física quase impossível do altar. Como a questão da grelha de cobre. Isso mesmo. A grelha recebia um calor contínuo absurdo que derreteria metais comuns, mas ficava intacta. E os sacerdotes operavam lá descalços, sem queimar os pés. Nossa, é muito simbólico. Muito. O paralelo que o Ron traça é direto. Quem aceita esse comando inegociável de manter o altar aceso ganha uma imunidade ao clima hostil do mundo. O ambiente ao redor pode estar em ebulição, mas o indivíduo preserva a integridade igualzinho ao cobre que não derrete. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. Porque a gente tem um paradoxo, né? Qual? Geralmente, no meio religioso, quando se fala em ter fogo ou queimar por algo, a ideia é sempre de um êxtase. Uma paixão desenfreada, um frenesi que ignora a lógica. Ah, sim, aquela emoção avassaladora. Pois é. Só que os debatedores freiam isso bruscamente. O material original diz o oposto. O fogo não pode ser selvagem. Ele precisa ser totalmente dominado. E a base para essa conclusão vem do momento mais fascinante da análise linguística do programa. O Alexandre aponta uma anomalia visual no pergaminho original da Torá. Aquela letra estranha. Exato, na palavra mokadá, que significa queima. A primeira letra, um mem, foi escrita de um jeito totalmente anômalo. Ela é menorzinha e flutua acima da linha do texto. Para quem olha rápido, parece um erro de caligrafia de milhares de anos atrás. Pareceria, mas num texto desses, um erro assim é um holofote piscando para um mistério maior. É psicologia pura o que eles extraem disso. Esse mem pequenininho não é erro, é uma instrução visual de freio de mão emocional, sabe? Uma representação do ego subjugado. O Alexandre e o Marcelo explicam que o fogo representa a paixão espiritual, a emoção. Mas se essa paixão não tiver um ego minimizado, uma humildade extrema acompanhando, o fogo sai de controle. E aí a emoção religiosa sem razão vira algo destrutivo, acaba queimando quem está em volta. Exatamente. A instrução da letrinha é essa. A chama pode até ser alta, mas o ego de quem abriga o fogo tem que ser imperceptível. Requer paixão, sim, mas contida por limites lógicos muito firmes. Para mim, o golpe de mestre do debate é quando eles dissecam a palavra usada para céu, shamayim. Ah, essa parte é sensacional. A própria estrutura da palavra é um lembrete de controle. Shamayim é literalmente a união de duas coisas opostas. Esh, que é fogo, e Maim, que é água. Fogo e água juntos no ambiente celestial. E é como olhar para um reator nuclear. O fogo produz a energia de tudo, mas se não tiver um sistema contínuo resfriando com água, o que acontece? O reator colapsa. Um desastre total. A mesa argumenta que se a nossa paixão humana não for constantemente resfriada pela água da razão, da disciplina, a espiritualidade fica tóxica. Esse raciocínio todo estabelece a ponte para a transição mais abrupta da conversa deles. Eles estavam voando alto, falando de anomalias lexicais, fogo de leão, termodinâmica nos céus. Alta teologia. E de repente, porque o dia 10 de Nissan está chegando, a teoria vira uma prática muito crua.
É hora de pegar a vassoura e limpar o armário da cozinha. Sai a filosofia e entra a faxina pesada. O foco muda totalmente para a remoção do chametz, o fermento. Porque na festa de Pêssah não pode ter nenhum traço de fermentação em casa. E a analogia que eles fazem do fermento é super rica. Muito. Porque o fermento não adiciona nutrição na massa, né? Ele só infla com ar, cria uma ilusão de grandeza. É o nosso ego. Bem estilo redes sociais hoje em dia. Muito volume, muito ar, mas se apertar, murcha. Falou tudo. É a gordura visceral que anestesia o coração. O comando de urgência, o tzav, agora é caçar esse ego inflado e expulsar da rotina de quem pratica. Vivo. E o foco foi definir tecnicamente o que quebra a regra. Eles foram bem precisos nisso, né? Cirúrgicos. O chametz não é qualquer coisa velha ou mofada. É especificamente a mistura de água com 5 grãos, trigo, cevada, centeio, aveia e espelta. E só se passar de exatos 18 minutos de fermentação. Estabelecer esses limites é vital para a precaução religiosa não virar uma neurose que paralisa as pessoas. Com certeza. E isso ficou super claro quando o ouvinte fez aquela pergunta sobre a ração dos cachorros. Eu achei sensacional. Uma dúvida muito genuína. Poxa, a ração tem trigo. O que eu faço com o saco de ração na cozinha? E o melhor não foi uma resposta teológica mirabolante, mas a pura honestidade deles. Eles quebraram a expectativa de qualquer dogmatismo cego ali. Admitiram abertamente que não conhecem os processos industriais da ração animal e, diante dessa ambiguidade, aplicaram o bom senso. Na incerteza, não precisa jogar tudo no lixo num extremismo louco. Exato. A orientação foi só guardar a ração num local externo, longe da área de convívio, em respeito à festa. Uma sabedoria muito prática lidando com o desconhecido. É prudência, não paranoia. E esse cuidado para a regra não esmagar o lado humano fica muito evidente no finalzinho do programa. Eles amarram tudo usando a metáfora das panelas de Levítico. O texto tem regras bem diferentes dependendo do material da panela onde o sacrifício é cozido. Se for uma panela de barro, ela inevitavelmente absorve os resíduos da carne. E aí a ordem é que o vaso de barro tem que ser quebrado, certo? Quebrado em pedaços. A análise da mesa vê nesse vaso a representação da pessoa apegada só aos impulsos terrenos. O barro absorve fácil as influências do ambiente do pecado. O único jeito de resolver isso é através da quebra, que simboliza o processo doloroso do arrependimento e reestruturação da personalidade. Mas se o vaso for de um material diferente... Aí o destino muda. Se a grelha ou o vaso for de cobre, a abordagem é outra. O cobre suporta o fogo sem perder a essência e sem absorver sujeira nos poros. Só precisa ser limpo com água. Isso. Voltamos para o Mayim, para o resfriamento. O cobre representa quem atravessa o estresse externo, mas mantém seu centro íntegro. A submissão à ordem forjou essa pessoa para resistir. Analisando toda essa trajetória, fica muito óbvio que o grupo não vê a tradição antiga como uma lista de tarefas robóticas. A palavra-chave nos bastidores é a intenção, a kavaná. A obediência cria um muro de proteção para a pessoa não ser diluída pela cultura dominante. E para provar que não é só teoria, o Ron contou aquela história fantástica do judeu na época da ocupação romana. O Império tinha proibido a entrada de lenha no templo sob pena de morte. Mas o fogo precisava arder continuamente. Um dilema gigante. E a solução do cara foi de uma audácia genial. Ele não escondeu um graveto na roupa. Ele construiu uma escada inteira de madeira. Colocou no ombro e foi para o templo. Sim. E quando os guardas pararam ele, o Alibi estava pronto, disse que ia pegar um ninho de pássaro lá no alto. Passou pelos guardas e assim que entrou, desmontou a escada toda e entregou a madeira para os sacerdotes. Isso mostra que não é obediência por medo de castigo, mas uma devoção criativa. A cultura não conseguiu apagar o fogo. Tem que ter proatividade, o altar não se mantém sozinho. O que nos traz a provocação final da nossa análise. A gente falou de acender o fogo, buscar lenha, mas olhando as entrelinhas, o primeiro ofício do dia não era botar lenha, era varrer as cinzas da queima do dia anterior. Ninguém mantém fogueira quente se a lareira está soterrada no pó cinza. Porque as cinzas impedem o oxigênio de entrar, né? O vento da intenção não circula. Perfeito. Então, para quem nos acompanha, fica a reflexão, a gente gasta energia atrás de estímulos novos,
paixões novas para os nossos altares diários. Mas quantas vezes a chama não sobe porque o altar está cheio com as cinzas de ontem? Seja de sucessos antigos ou mágoas velhas. Exato. Às vezes, o problema não é a falta de lenha nova, mas a preguiça de varrer o que já queimou. Fica aí o pensamento sobre o que a gente deixa ocupar espaço no nosso próprio tempo.